Olá, eu sou César Jaguiar e você está no canal Teolovida. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. No final desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe também o seu like para que o YouTube compreenda que esse é um conteúdo que você quer continuar recebendo. Hoje vamos falar sobre a centralidade da cruz de Cristo no plano cósmico. Isso mesmo, você vai entender que a cruz de Cristo é o evento mais importante, não só para a salvação da nossa alma, mas também para a criação de todo o universo, para a razão de ser de todas as coisas, e o que Cristo fez na cruz é definitivamente a variável que falta nas equações da física moderna. A maneira mais adequada que a gente usa para identificar a pessoa de Deus é afirmando que Ele criou todas as coisas. Nós afirmamos que Deus planejou, projetou e chamou à existência as coisas que ainda não existiam, e todas elas, sob o comando dele, irresistivelmente vieram à existência. Essa é a premissa elementar que nos leva a identificar Deus como supremo arquiteto construtor do universo. Todavia, antes de tudo, antes de criar todas as coisas, antes de criar o universo material, o supremo arquiteto fez algo que sem o qual a equação que explica a mecânica do universo jamais iria funcionar. Em tempos imemoriais, em tempos anteriores ao Big Bang, em tempos tão antigos quanto a inteligência do Criador, Deus providenciou um evento central que sustentava o universo inteiro. Esse evento é certamente a variável que falta nas equações da física moderna. E se a ciência quiser entender a origem do universo, a ciência deverá compreender a centralidade da cruz de Cristo no plano de Deus para a sustentação e para o funcionamento de todos os mundos criados. Sem entender a centralidade da cruz de Cristo, nenhuma equação da física irá funcionar. Não compreendendo o papel central da cruz de Cristo na sustentação do paradoxo, o universo nunca será plenamente compreendido e a cruz de Cristo nunca terá o valor e a honra e a glória que ela merece. No campo da física, os matemáticos produzem equações que buscam explicar o que eles chamam de teoria do tudo. Teoria do tudo é uma explicação para tudo que existe, para a razão do universo, para a idade do universo, para o motivo da existência de todas as coisas. Uma equação simples que conseguisse fechar todos os ramos da ciência em uma linha. Se nessa equação a ciência substituir uma incógnita por um fato notório, ou seja, uma cógnita, assumir a cruz de Cristo como a principal razão de todas as coisas, certamente estaremos diante da teoria do tudo. Talvez a ciência nunca fará isso, mas se um dia, como uma cógnita de suas equações, entrar a cruz de Cristo, certamente haverá uma explicação para tudo que existe no universo. A cruz de Cristo entrou na história antes da história ser iniciada. A cruz de Cristo pertence a um evento anterior à criação do universo material. Afinal, Jesus é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Antes de ser morto na Judéia antiga, dominada pelos romanos, Jesus já havia assumido o seu papel de crucificado num plano superior de realidade. E antes do universo ser criado, a cruz de Cristo foi a grande razão, o grande motivo do existir de todas as coisas. Novas descobertas científicas têm obrigado os teólogos a reverem seus modelos de interpretação das Escrituras. É evidente que
essa constante tentativa de equilibrar os conceitos científicos com o texto bíblico tem causado um choque entre a teoria científica e a exegese bíblica. Historicamente, quase sempre os exegetas da Bíblia têm dado a mão à palmatória, revendo suas doutrinas, revendo suas interpretações. Houve um tempo, na Idade Média e posterior, depois da Idade Média, houve um tempo em que a ciência e a fé andavam de mãos entrelaçadas. E muitos cientistas, naquela época mesmo, caminharam na direção de uma explicação para a origem de todas as coisas e tinham, naquele tempo, as Escrituras como fonte pessoal de motivação para a explicação do universo. Para aqueles cientistas, os cientistas daquele tempo, a estrada sempre partia da Bíblia para a ciência. Eles liam um texto bíblico e corriam atrás da ciência porque a Bíblia tinha dito aquilo. Então eles usavam a Bíblia como um farol para guiá-los em suas pesquisas científicas. Mas esse caminho conduziu o homem para a escuridão da ignorância. Ao usar a Bíblia para orientar os passos da ciência, o homem resolveu fazer com que ele mesmo se tornasse o centro do universo. Haja visto o domínio da igreja, o cruel domínio da igreja da Idade Média e posterior à Idade Média sobre a humanidade. Tudo que a ciência fazia com o objetivo de dominar as classes inferiores e tornar a classe eclesiástica como a classe dominante da sociedade. Os cientistas, então, eram meramente pessoas fadadas a darem explicações convenientes de acordo com as suas lideranças religiosas. Nesse tempo, o mundo era governado por religiosos tiranos na terra, ao mesmo tempo que adoravam um Deus tirano no céu. Homens tiranos na terra, um Deus tirano no céu. A vaidade humana governava os interesses pessoais. Bíblia e ciência eram instrumentos de dominação, apenas isso. E o Deus daquela igreja, da igreja daquele tempo, havia sido criado à imagem e semelhança da maldade daqueles homens. Naquele tempo, o progresso científico foi absolutamente paralisado. E só se inverteu essa situação quando a ciência passou a avançar com liberdade e os exegetas da Bíblia passaram a buscar o equilíbrio entre as informações científicas e o texto das Escrituras. É o que estamos tentando fazer hoje aqui nesse canal, é o que eu tento fazer com os livros que eu escrevo, com o Gênesis Desvendado e com o Criação Desvendada e outros livros que estão vindo por aí. O que tentamos é pegar as descobertas científicas, pegar o texto bíblico e afirmar para o leitor e afirmar para a nossa audição que Bíblia e ciência falam de uma única mesma coisa. Se Deus criou o universo e se Deus é o grande inspirador das páginas das Escrituras, tudo se trata do que Deus fez. Bíblia e ciência não podem ser conflitantes. A Bíblia tem que explicar a ciência e a ciência tem que interpretar as Escrituras. Homens fantásticos, de mentes maravilhosas, como Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Nicolau Copérnico e tantos outros homens fantásticos, o teólogo Charles Darwin, um homem que revolucionou o entendimento da criação material. É de Darwin a teoria da seleção natural, que explica a evolução das espécies como método de adaptação dos seres vivos ao meio em que vivem e suas mutações sofridas com o passar do tempo. Darwin, com sua teoria, explica um mundo anterior ao Adão bíblico. Às gerações anteriores de Adão, aos homens das cavernas, os dinossauros, o homem de Neandertal e todos aqueles animais fantásticos que a Bíblia cita
como o Leviatã, o fauno, como tantos outros animais fantásticos. A teoria de Darwin, da seleção natural, ajuda o teólogo a entender e a tornar a Bíblia um compêndio que se mistura com a ciência na mesma medida. Charles Darwin, ele caminhou na direção certa. E por isso ele trouxe uma nova luz para os exegetas como nós, que estamos livres dos preconceitos religiosos. O que nós podemos resumir e concluir acerca dos primeiros capítulos do Gênesis é que aquele texto está longe de ser uma unanimidade. Na verdade, cada estudioso tem seu próprio pensamento e alguns cientistas respeitam esse texto bíblico apenas como poesia e outros não respeitam e outros ainda respeitam apenas como filosofia e mitologia. E como não bastasse essa imensa confusão interpretativa, sempre vão surgir novas correntes de pensamento. Mas isso não é ruim. Pensar não é proibido. Pelo contrário, enquanto você pensa, enquanto você formula novas ideias, você está avançando no conhecimento e no deleite do próprio Criador. Sábios são aqueles que, além de ver poesia, filosofia nas páginas das Escrituras, também enxergam um texto científico carregado de literalidade. O texto inicial das Escrituras trata da criação do universo material até o estabelecimento do mundo pós-diluviano. Esse texto é certamente o bloco de interpretação mais complicado de todas as Escrituras e definitivamente um dos mais ricos. É um erro pensar que ciência e fé, que Bíblia e física e química e matemática tratam de assuntos diferentes. O erro é pensar que o cientista tem que se libertar da influência da teologia para se dedicar à pesquisa, sem a suposta pressuposição de crendices. Também é muito errado pensar que aqueles que professam a fé em Deus devem considerar desnecessário o trabalho dos teólogos, que debruçam sobre a solução do paradoxo entre a fé e a ciência. O caos interpretativo de Gênesis está intimamente ligado à preguiça e ao preconceito. E é exatamente a preguiça intelectual e o preconceito religioso que se tornaram o pai e a mãe da ignorância. O pai é a preguiça intelectual e a mãe é o preconceito religioso. Ignorância de cientistas, ignorância de teólogos. O que buscamos aqui é um cristianismo transcendente, um cristianismo perseguidor do entendimento da natureza de Deus, que deve ser a motivação para a busca de conhecimentos cada vez mais profundos. Cristo e sua cruz está além das paredes do templo físico e além do universo inteiro. O templo e o universo inteiro são a mesma coisa quando colocados diante de Cristo e sua cruz. Acreditamos que o Evangelho deve permear todo o conhecimento humano. O pensamento da filosofia, da química, da biologia, da física, da matemática, da astrofísica deve ser impactado pelo conhecimento da natureza e dos propósitos do Criador. Afinal, tudo que existe, existe porque Deus assim o fez. Não podemos nos enclausurar em uma teologia de portas fechadas. Antes devemos abrir a porta para agregar novas descobertas e entender que a sutil verdade das Escrituras nos é revelada através de camadas e que a profundidade do entendimento nos espera na próxima investida. Na próxima vez que você se debruçar sobre as Escrituras, lembre do que você aprendeu na sua escola. Pode ser que uma equação matemática, um conhecimento da química, da biologia, da física, da geografia, possa auxiliar no entendimento de uma palavra de Paulo ou de Isaías, de Moisés
ou de Salomão. Tudo aquilo que está nas Escrituras está lá porque Deus assim o inspirou. Tudo que está na natureza está lá porque assim Deus a criou. E a cruz de Cristo é o que sustenta o paradoxo do universo. Quando inserimos a cruz de Cristo nos nossos processos interpretativos, tudo mais se torna um detalhe, porque a razão de ser de todas as coisas é Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que a crônica de hoje, que essa reflexão tenha falado ao seu coração, que tenha sido palavra de edificação, consolação e exortação para a sua vida. Compartilhe esse vídeo, chame seus amigos, chame sua família para estudar a Bíblia junto conosco. Que Deus te abençoe e até a próxima.